Olá, galerinha, tudo bem? Vamos então fazer a resolução desse simulado. Eu notei aí que teve alguns errinhos bem, bobinhos, que a gente pode tentar, aquilo que a prof sempre fala para vocês. Vamos começar a ler com mais atenção, grifar o que é importante, retirar as informações importantes do problema, tá? Para depois sair resolvendo, certo? Vamos lá, vamos para a questão de número 1. O tema da equipe de Feira de Ciências de 2022 era o universo. Dentre vários dados e curiosidades apresentados, tem uma unidade astronômica, que é a distância entre o Sol e a planeta Terra. Uma unidade astronômica é aproximadamente, daí dá o valor aproximado. Existe uma estrela que está localizada a 2 unidades astronômicas, planeta Terra. O algarismo da terceira ordem do número que representa a distância entre os quilômetros entre o planeta Terra e essa estrela vale. Então é o seguinte, pessoal, essa questão vai ser anulada, por quê? Porque como a gente costuma adaptar aí os problemas, a gente pega problemas que já foram de colégio militar, de alguns outros lugares que a gente acha interessante para vocês, só que às vezes a gente altera os valores para não ficar iguais, porque tem bastante gente que faz os simulados em casa e tudo mais. A gente alterou o valor, só que não alterou aqui na múltipla escolha, certo? Então, ó, a gente aqui já colocou o valor que seria o valor certo, tá? Mas já adianto vocês que essa questão vai ser anulada porque não tinha resposta na múltipla escolha que vocês receberam. Então, se a gente transferir aqui o valor aqui dos números que eles estão falando, ó, que corresponde a uma unidade astronômica, certo? Ele quer o quê? Ele quer, olha, vou grifar aqui para vocês, o algarismo da terceira ordem. Então, esse daqui vezes 2, porque a gente vai fazer 2 unidades astronômicas, certo? Então, a gente até pode multiplicar tudo aqui, ó, mas vai importar só até essa altura, certo? Ó, 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Então, o valor 17 corresponde, tem um valor... Opa, deixa a prof sair de cena rapidinho para vocês observarem. Então, a soma aqui, deu 17, subiu 1. Então, esse 7 aqui, ele corresponde a um valor relativo de 700, ou seja, 700 unidades. Então, seria isso. Mas como o prof falou, até, ó, a gente sabe que seria 700, mas não tem essa resposta, tá? Não tinha essa resposta lá para vocês, mas seria, então, essa a resposta correta. Tranquilo? Próxima questão. Questão 2. No ano de 2022, foi realizada no Colégio Militar de Curitiba a 27ª Feira de Ciências. Ó, a prof já leu direto, porque isso eu já estou colocando na mente que números romanos está lindo, maravilhoso na mente de vocês, tá? Mas vamos trabalhar. As feiras de ciências no CMC ocorrem anualmente e todas as edições realizadas desde o seu início acontecem sem interrupção de uma para outra. Com base nessas informações, podemos afirmar que a primeira feira de ciências do CMC ocorreu no ano de... Então, olhem aqui. Quando a gente sabe aqui, ó, essa aqui é a feira de ciências, a 27ª edição, da feira. E a gente está exatamente no ano de no caso ali, era essa 27ª, aconteceu no ano de 2022. Pessoal, eu já comentei com vocês sobre questões com, tanto de intervalo, enfim, qualquer tipo de questão, aonde nós precisamos determinar algum valor dentro de uma sequência, ou que nem aqui só um valor de contagem. Para vocês terem certeza absoluta, façam com um intervalo menor, para você entender o que está acontecendo, para depois aplicar no maior. Por que a prof está falando isso? Lembra que quando a gente faz contagem, tem aquela questão, se você faz o último menos o primeiro, a gente está contando a partir do número e não com o número. Então, tem aquela questão de ter que somar mais um e tudo mais. Então, vocês podem, nesse caso, por mais que seja, digamos assim,
o inverso desse estilo de problema, que já dá a resposta que dá, que são 27 edições, né? A gente vai pensar um pouquinho, vou inventar aqui, vamos supor, sei lá, no ano de 2006, tá? A gente tinha lá uma sétima edição, que foi em 2006. Aí, se a gente for indo, né, regredindo, pensem, ó, o prof criou um número aleatório na cabeça de vocês, como na minha cabeça, perdão. A prof criou um número aleatório só pra gente fazer o entendimento no intervalo menor, tá? Então, aqui, ó, aqui seria 2005, seria uma sexta edição. 2004 seria uma quinta edição, certo? Então, se a gente for ver, ó, se eu pegasse 2006 e diminuísse 3, o que ia acontecer aqui, ó? Olhem, observem o que acontece, ó. Fica 2000, opa, deixa eu melhorar aqui. Ficaria 2003, certo? E, ó, a gente viu que, passando essas 3 edições, o ano seria 2004. O que acontece? A gente tá contando a partir do ano. Então, quando a gente faz esse tipo de contagem, nesse caso aqui, ó, eu tenho que, a gente tem que considerar esse ano, porque não tá sendo nessa contagem. Então, por isso que a gente soma mais 1 e dá o 2004, certo? Então, a gente vai partir desse princípio aqui também. Então, quando eu pego 2022 e diminuo 27, vamos lá, ó. Empresta, aqui fica 5, aqui vai ficar 1, vou poder emprestar do mais próximo. Ó, 2 para 11, 9, aqui fica 9, aqui 1. O que aconteceu aqui? 1995, mas a gente viu, ó, que a gente tem, para contar com o ano, a gente tem que somar mais 1, certo? Então, seria 1996, certo? Vencemos a primeira etapa. Agora vem a segunda, que são números, passar isso para os números romanos. Pessoal, isso tá no edital do Colégio Militar. Cai números romanos. No passado caiu, né? Então, vamos se ligar. Quem ainda não memorizou lá, né, bem certinho os números romanos, dá uma estudadinha melhor. Então, vamos lá. Vamos fazer o 1000, que é M de 1000. Vamos fazer o 900. O 900 é o quê? É 1000 menos 100. Então, 1000 menos 100. Vamos fazer o 90. O que é o 90? É o 100 menos 10. E agora vamos fazer o 6, que é 5 mais 1. Onde que está isso? Alternativa A, né? Alternativa A. Tranquilinho? Fácil, né, gente? Só atenção. Como eu disse, tente fazer esse raciocínio com um intervalo menor para você ver o que está acontecendo, tá? Vamos para a questão de número 3. A coordenadora Keila recebeu a ordem do diretor do curso GAR de preparar kits contendo obrigatoriamente 10 tipos de doces para distribuir entre os alunos participantes de uma gincana de matemática que foi elaborada pela professora Isabela. Para cumprir a determinação do diretor, ela comprou 180 paçoquinhas, 240 balas e 300 pirulitos. Já vamos grifar essas informações. A coordenadora Keila colocou os doces em sacolinhas de plástico para distribuição aos alunos, de modo que todas as sacolinhas ficaram com a mesma quantidade total de doces, quantidade comum. Já estamos remetendo a algo, né? Além disso, cada um dos 3 tipos de doces foi distribuído igualmente, né, nas sacolinhas, sendo utilizadas a quantidade máxima de sacolinhas possíveis. Aquela coisa, cuidado com a palavra máximo ou mínimo, nem sempre, né? A gente sabe que os problemas que tem a palavra máximo vai ser um problema de máximo divisor comum, nem sempre o problema que tem a palavra mínimo vai ser um problema de mínimo múltiplo comum. Nesse caso, é um problema de máximo divisor comum, por quê? Porque eu quero dividir essas quantidades de doces em partes iguais, né? Que seria essa máxima quantidade de sacolinhas aqui, vai ser justamente daí o outro problema de vocês enxergarem quem vai ser o MMC.
o MDC nesse caso, né? Aqui o MDC vai ser essa máxima quantidade de sacolinhas e não a máxima quantidade de doces. Bom, vamos para o próximo. Ele vai dar uma série de afirmações com esse enunciado, vai querer nos dizer o que está certo, o que está verdadeiro. Então, aqui só para a gente usar o espaço, o que a gente viu ali, então, que são as quantidades. Nós temos 180, 240 e 300, né? Então, paçoquinhas, balas e, né? Então, essas quantidades aqui, a prof esqueceu qual que é o último, e tem pirulito. Então, essas são as quantidades ali de cada item. Vamos fazer, então, o máximo divisor comum disso. Lembrando, a gente pode simplificar aqui para facilitar, só que depois lembrar de multiplicar por 10. Como é máximo divisor comum, eu posso ir direto no que eu sei que vai dividir. E nem aqui eu sei que vai dividir por 2, porque os números que restaram aqui, 18, 24 e 30, são divisíveis por 2. Então, vai ficar 9, vai ficar 12, vai ficar 15. Marco, porque dividiu todos. O 2 só vai dividir agora o 12, então nem vou fazer. Vou fazer pelo que eu sei que divide todos, que é o 3. Então, vai dar 3, vai dar 4 e vai dar 5. Marco, porque divide todos. Aqui eu já sei que eu posso parar, porque ó, a partir do momento que a gente achou um número primo na decomposição e os outros números não são múltiplos a ele, a gente sabe que não vai ter outro número que divida todos, né? Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10, 60. Muito bem, esse 60 é a maior quantidade possível de sacolas. Daí vem aquela questão, né? Vamos voltar lá para avaliar o que é verdadeiro e o que é falso. Eles falam, foram preparadas para a distribuição 240 sacolas de doces para os alunos participantes da gincana de matemática. Não. 2. Foram colocadas em cada sacolinha de doces 3 paçoquinhas, 4 balas e 5 pirulitos. Para isso, o que a gente vai fazer? Bom, a gente já sabe a quantidade máxima de sacolas, que são esse máximo divisor comum. Agora a gente vai dividir lá. Quantas paçoquinhas são? São 180. Se a gente pegar 180 e dividir por 60, vai dar 3, né? 18 divididos por 6, 3. Ok aqui. No próximo, 240 balas, né? Divididas em 60 sacolas, 24 divididos por 6, 4. Opa, que deu certo também. Aí, 300 pirulitos divididos por 60 sacolas, 30 divididos por 6, 5. Essa aqui tá verdadeira, então a 2 tá verdadeira. Essa aqui já vimos que não. Vamos para 3. Foram preparadas para distribuição 60 sacolinhas, beleza? Sendo colocadas em cada uma delas 5 balas, 4 balas. Então já, tananã, vamos retirar esses dois aí que a gente viu que não é. 4. Em cada uma das sacolinhas de doces preparadas para distribuição foram colocadas um total de 12 doces. Bom, vamos somar. Então, a gente tem 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Perfeito também. Então, 2 e 4. Então, vamos voltar ali para as alternativas. Então, somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. Certo, minha gente? Tranquilinho, né? Próxima questão. Questão de número 4. Um ônibus parte de Curitiba para destino Rio de Janeiro. Das 45 poltronas existentes, 38 estão ocupadas no momento da partida. A primeira parada ocorre em Registro, São Paulo, descendo 12 passageiros e subindo 7. 7 outros passageiros. A segunda ocorre em São José dos Campos, onde descem 12 e sobem 4. A terceira parada ocorre em Guaratinguetá, onde não desce passageiros algum, tá? E uma quantidade e sobe uma quantidade de maneira que o número de poltronas vazias ficou metade do número de poltronas ocupadas. Pessoal, se vocês analisarem esse problema, aqui já nos faz a gente resolver essa questão. Tá? Nem precisa dessas informações iniciais nesse tipo de problema, tá? Cuidado, nesse problema não precisa, porque ele quer depois, no fim, quem chega no final, que é a próxima parada, ó.
Na quarta ocorre em Resende, subindo uma quantidade de passageiros novos, que é a terça parte do número de passageiros que estavam no ônibus, nessa terceira parada. Então, se a gente for pensar nessa terceira parada, né? O que nós conseguimos avaliar? Deixa eu colocar aqui mais para o cantinho para a gente analisar. Se a gente colocar a fração de pessoas, né? Então, tem as poltronas vazias, que é a metade do número de poltronas ocupadas. Então, se a gente pensar ocupadas dividido por 2, vai dar uma vazia. Então, quer dizer que as vazias, elas são 1/3 do total de 45. Então, se a gente faz 1/3 de 45, vai dar quanto? A terça parte de 45 é 15. Então, se 15 estão ocupados, vazios, perdão, né? 1/3 das poltronas estão vazias. Então, o restante é o que está ocupado. Então, 15 ocupados, 15 vazias, desculpa, as ocupadas são 30, certo? Então, 30 são as ocupadas, formam os 45. Então, na terceira parada, ó, vou colocar aqui, ó, terceira parada, a gente tem 30 pessoas. Quando vai para a quarta parada, ele fala o seguinte: vai entrar nesse ônibus uma quantidade de pessoas que é a terça parte, ó. É a terça parte dos números que passageiros que está no ônibus, que a gente acabou de ver que são 30. Então, a terça parte de 30 são 10, então tá entrando 10. E não tá saindo nenhum, tá saindo 0. Então, vai aumentar em 10. Então, 30 mais 10, 40. Tá bom? Então, nesse problema, essas informações anteriores não vão ser necessárias, tá certo? Próxima questão, questão de número 5. O quadro abaixo foi representado por uma equipe de feira de ciências como um desafio aos visitantes. Já caiu em colégio militar essa questão, né? Então, a gente tem lá os símbolos que representam algarismos, certo? Ó, então, a gente tem o símbolo do Sol e do coração. Então, sabendo que Sol e coração são números naturais, então, o valor da expressão. Então, aqui é o seguinte, a gente, além de descobrir os símbolos, a gente vai ter que colocá-los depois nessa expressão que a gente viu já, trabalhou muito bem isso, certo? O que nós temos aqui? Para dar 0 aqui na unidade, nós temos duas possibilidades, né? Na operação de adição. Os dois podem ser 0 ou então os dois podem ser 5. Se aqui fosse 0, não seria um número com 3 algarismos aqui, certo? Então, a gente vai descartar essa possibilidade. Então, a gente vai colocar 5. Então, ó, 5 com 5, 10, sobe 1. Aí, a gente vai ter que o coração mais 1 dá 9, ou seja, o coração mais coração vai ser 9 menos 1. Então, o coração, a soma dos corações tem que dar 8. Então, cada coração tem que ser 4, tá? Com isso, ó, a gente já só faz a conferência, ó. Então, 5 com 5, 10, sobe 1, 4 com 4, 8, mais 1, 9. Aqui a gente descobriu que é 5, 5 com 4, 9. Deu certinho. Agora, vamos resolver a expressão. Cuidar com os símbolos, tá? Essa questão, quando caiu no colégio militar, ela foi anulada por quê? Porque no dia da prova não foi colocado esse pontinho de multiplicação, tá? Mas eu já aviso para vocês, caso isso aconteça, quando não tem, né, o símbolo do pontinho da multiplicação ou vezes da multiplicação, só tá o número antes do parênteses, é a multiplicação, tá? Que é a propriedade distributiva. Mas, de qualquer forma, só para curiosidade aí de vocês, se não tiver o símbolo, saibam, né? Quando tiver antes, assim, do parênteses, será a operação de multiplicação. Mas aqui foi colocado para não ter essa dúvida. Então, vai lá. Coração, que é 5 vezes... Coração não, Sol, que é 5 vezes coração, que é 4, sobre 2 vezes... Abre parênteses, Sol menos coração. Na parte de cima, 5 vezes 4, 20. Na parte de baixo, 2 vezes 5 menos 4, 1. Certo? Então, vai ficar 20 sobre 2 vezes 1, que é 2. O traço da fração representa
divisão. Então, 20 divididos por 2 vai dar 10. Então, com isso, a gente vai para as alternativas e verifica o que que acontece. É um número primo? Não. É um múltiplo de 7? Não. É um divisor de 40? Sim, né? 10 é um divisor de 40. Então, pronto, achamos a alternativa. 6. A votação para decidir a equipe vitoriosa da Feira de Ciências do CMC de 2022 contou com 325 votos. Após a apuração dos votos, sabe-se que 12,25 deles foram obtidos pela equipe que se classificaram da segunda posição à última. Com base nessas informações, podemos afirmar que a quantidade de votos obtidos pela equipe campeã foi de... Então, vamos lá. Problema de frações. Estamos trabalhando isso. Foi trabalhado muito bem isso, tá, gente? Então, a primeira coisa, lembra que a prof falou? Identificar o que o problema dá. Ele dá o total. Ó, já tem indício de que vamos precisar utilizar a regra do D, porque eu vou querer achar a parte de um total, né? A fração de um total. Então, regra do D. Então, após a apuração dos votos, sabe-se que 12,25 deles foram obtidos pelas equipes que se classificaram na segunda posição à última. Então, vamos pensar o seguinte: da segunda posição até a última, independente de quem esteja aqui no meio e quem seja esse último, não importa, mas eu sei que a fração que representa isso é de 2,25. O que a gente conclui? O que sobrou é quem, né, de votos ali, seria o primeiro colocado. Então, é a questão de achar a fração que falta para completar o inteiro, que nesse caso é 25,25. Então, para a gente achar a fração que falta, diminui o denominador do numerador. Então, 25 menos 12, que vai dar 13, aqui, 25avos, certo? 13,25avos. Então, essa fração aqui que a gente acabou de achar é do primeiro colocado. Daí, o que a gente precisa agora? Agora, a gente vai achar quanto que isso representa, porque é isso que ele quer saber, ó. A quantidade de votos obtidos pela equipe campeã, ou seja, o primeiro lugar. Então, a gente vai fazer esses 13,25avos de 325 votos, que é o total, né? O que a gente faz na regra do D? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vai ficar 325 divididos por 25. Pego aqui o 32, dá por 1, que dá 25. Empresta, que fica 7. Abaixa, fica 75. Vai dar por 3, que dá 75. Não sobra nada. Então, dividir pelo de baixo, agora eu vou multiplicar pelo de cima. Quadrado perfeito, né? Ó, 13 vezes 13, 169, tá? Quem quiser faz a continha. E dá a letra E, 169. Tranquilinho? Vamos lá. Próximo problema, problema 7. O produto de dois múltiplos de 7 sucessivos é 6.468. A soma desses números é... Bom, lembra que eu já comentei com vocês, quando a gente vê a palavra produto, né? Entre duas coisas desconhecidas, a gente só sabe que um é sucessivo ao outro. Uma ideia que sempre nos remete a produto é a fatoração, que a gente pode obter melhor essa questão de produto. Claro, para o número desconhecido, ia ficar um caminho um pouquinho mais complicado, tá? Então, a prof recomenda por fatoração esse daqui, que vai ficar melhor para vocês. Então, a gente vai lá e fatora o 6.468, fatorando lá, dá por 2, dá 3, dá 2. Aí, opa, deixa a prof já começar com 7, porque daí eu já explico. Porque a gente já sabe que tem que ser divisível por 7. Então, vamos começar lá por 7. Então, dá por 7. 64 aqui, a gente sabe que dá por 9, né? O mais perto, que só 1 fica 16. 16, o mais perto é o 14, que dá por 2, sobra 2, que fica 28, que dá por 4. Então, 924 vai dar por 7 novamente. 7 vezes 7, sobra 2, fica 22, vai dar por 3.
que dá 21, sobra 1, fica 14, que dá por 2. A partir daqui, a gente sabe que não vai dar mais por 7, tá? Podem tentar fazer lá, vocês vão ver que vai sobrar resto. Aí, a gente sabe que dá por 2. Daria para o prof começar com 2, mas aqui eu já quis fazer por 7, que pra gente já separar esses 7 que são os números múltiplos, né? Que pra gente fazer os múltiplos. Aí vai lá, por 2, vai ficar aqui o 6. 6 vezes 2, 12. Vai ficar 12, que vai dar 6, então fica 66. Depois dá por 2 de novo, que vai ficar 33. Depois dá por 3, dá 11. E depois 11, que dá 1. O que acontece? Bom, eu sei que se a gente fizer, né, a gente pode até fazer aqueles para ver todos os múltiplos de um número, só que vai dar muito trabalho, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer. Mas eu prefiro que vocês pensem assim, que o 7, ele vai ser 7 vezes algum número, né? Vai dar o primeiro múltiplo. Aí o outro produto, né? Então, um dos fatores é esse, outro fator, que também vai ser múltiplo de 7, tá? Esses números aqui, um é sucessivo ao outro, né? Então, que nem se a gente pensa na tabuada do 7, a gente tem lá 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Então, primeiro é 1, depois é o 2. São os números sucessivos, né? Consecutivos. Quando a gente está pensando nos múltiplos, tem que ser assim. Então, como que aqui, com os números que sobraram, que no caso é o 2, o 3 e o 11, de que forma a gente multiplicando eles, a gente vai conseguir múltiplos? Né? Então, aqui só se a gente multiplicar já de cara os primeiros, vai ficar 4. 4 vezes 3, 12. Opa, 11, 12. Números consecutivos, certo? Então, ó, um é 7 vezes 11 e o outro é 7 vezes 12. Então, dessa forma, a gente já conseguiu achar os múltiplos. Agora, é claro, né? A gente vai achar qual que é cada um desses fatores. Então, ó, 7 vezes 11, 77. E 7 vezes 12, 84. Só que nesse caso aqui, ele quer a soma desses números. Então, vamos fazer lá, ó. 77 mais 84. Ó. 11 sobe 1, 88 vezes 6. Então, fica 161. Alternativa B. Questão de número 8. O capitão João é coordenador das agremiações de infantaria e cavalaria do Colégio Militar de Salvador. Ele pretende distribuir convites para os grêmios de infantaria e cavalaria desse colégio. No total de convites, ele separou 2 nonos para o comando do CMS. O restante distribuiu, respectivamente, da seguinte forma: 3/5 para os alunos participantes do grêmio de infantaria e cada 12 recebeu 14 convites, tá? Dos integrantes de cavalaria, 12 receberam 14 convites. A quantidade total de convites que o comando recebeu, que são esses 2 nonos. Cuidado aqui com esse problema. O seguinte, a primeira coisa, a fração correspondente aqui, ela tá querendo saber com relação à quantidade de convites, não de pessoas, de integrantes de cada lugar, né? No caso, cavalaria, infantaria, enfim. Então, a primeira coisa que a gente tem que organizar aqui, ó, as informações. Então, a gente sabe que 2 nonos corresponde ao comando e o restante, ou seja, a fração que falta, que a gente já viu como que faz para achar a fração que falta, 9 menos 2, 7, então são 7 nonos. Então, desses 7 nonos, a gente sabe que 3/5 dos convites, ou seja, 3/5 de 7 nonos, tira o D e coloca a multiplicação, que a gente já viu isso, são para a infantaria. Então, a gente simplifica aqui para facilitar, ó, 3 divididos por 3, 1, 9 divididos por 3 dá 3, 7 vezes 1, 7, 5 vezes 3, 15. Então, dá 7 quinzeavos. Esses 7 quinzeavos dessa fração restante corresponde, então, à infantaria. Então, isso é infantaria e isso é o comando. Para a gente achar a quantidade de convites pro que falta, né? Que ele fala ali, ó. Então, perdão, isso.
essa infantaria e ele fala essa informação da cavalaria. Então, para a gente achar essa informação da cavalaria, a gente vai ter que fazer o quê? Somar o que a gente já tem, ou seja, o comando mais a infantaria, que são 7/15, certo? Faz o MMC, vocês vão achar que dá 45. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 45 divididos por 9 dá 5. 5 vezes 2, 10. Mais 45 divididos por 15, que dá 3. 3 vezes 7, 21. Então, ao todo, nós temos 31/45. Isso daqui, né? A prof tá sem o rostinho aparecendo para vocês. Deixa a prof voltar a aparecer. Então, essa fração 31/45 é a fração correspondente, então, a essa soma de infantaria com o comando. Ainda falta quem? Ainda falta a cavalaria, então é a fração que falta. Qual é a fração que falta? A fração que falta é 45 menos 31, que vai dar 14/45. Essa quantidade recebeu cada, né? A gente viu que 14 convites para 12 integrantes. Então, se a gente faz esse 14 vezes 12 aqui em cima, fica 8, fica 2, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, vai ficar 168 convites. Então, a gente sabe que isso representa, ou seja, é 168 convites, né? Então, essa fração de 14/45 ficaram reservada para o contrário, né? Que 168 convites ficou reservado para essa fração aqui. Então, corresponde a essa fração. Regra do E, divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo. Quando a gente faz isso, a gente está achando o total. Mas cuidado que a pergunta não quer o total, ele quer o comando. Então, a gente vai fazer o quê? 14/45 é isso. Então, regra do E, divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo. Deixa a prof pagar aqui para a gente fazer esse cálculo aqui. Visto que vocês já entenderam essa parte, prof pode pagar. Então, 168 divididos por 14, certo? Vamos montar aqui. Fica 1, que dá 14, divide aqui, sobra 2, abaixo 8, 28, vai dar por 2 aqui, que dá 28, não sobra nada. Então, dividir pelo de cima, deu 12. Agora, a gente vai multiplicar pelo de baixo. Então, vai ser 12 vezes 45. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 2, 1, 5, mais 6. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, vai ficar 540. Ó, a prof vai colocar, então, agora, aqui reservado, o total de 540 convites. Achamos o total. Agora, com isso, a gente pode calcular o que o problema quer. O problema quer saber quanto que ficou reservado para o comando. O comando foi de 2 nanos. Daí a gente só faz uma regrinha do D básica, que a gente já tá manjando demais, tá dominando completamente, certo? Então vai ser 2 nonos D, ó, eu tava fazendo o símbolo do E. 2 nonos de 540. Daí o que a gente faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí vai lá, 540 divididos por 9, fica 6, que dá 54, não sobra nada, abaixo o zero, vem o zero aqui. Então, descobrir um nono do negócio, né? Quando a gente divide pelo de baixo, a gente está descobrindo cada partezinha, só que eu quero duas dessas partezinhas. Então, vezes 2. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 120, alternativa A. Próximo problema. Os alunos da turma preparatória para o colégio militar comumente questionaram a professora Heloísa sobre o mês do seu aniversário. Estou falando de mim. Dada essa curiosidade, a professora propôs um desafio matemático aos alunos. O mês do meu aniversário, resultado dessa expressão, somado 4 unidades. Considerando que janeiro é um mês 1, fevereiro 2, assim por diante, a professora nasceu no mês de... Vamos ver se eles colocaram certo o mês do aniversário da prof. Vamos lá. Então, fica 17/30 menos, já vou transformar em número decimal, que é 4 décimos,
mais, abre parênteses, 2 mais 2/3 divididos por 8 décimos. Prof, o que eu faço na divisão de fração? Lembrando que a gente sempre tem que começar na divisão antes do que da multiplicação, certo? Antes que a multiplicação, antes que a adição. Então, ó, para poupar espaço aqui, eu já vou fazer isso daqui e transformar na multiplicação, que é assim que a gente faz, né? Na divisão, mantém o primeiro, multiplica o segundo invertido. Então, era 8 sobre 10, vira 10 sobre 8. Aí, com isso, a gente consegue simplificar. Aqui fica 8 divididos por 2 fica 4. Conseguimos simplificar aqui também, né? Ó, os dois são divisíveis por 2, então 10 divididos por 2 dá 5, 4 divididos por 2 dá 2. Então, agora a gente vai refazer essa parte, ó. Essa subtração aqui, como aqui vai ser uma adição e aqui vai dar uma outra fração, não tem problema eu já começar mesmo estando fora do colchetes, tá? Então, eu já vou fazer aqui, ó, 30 com 10, o MMC dá 30, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, vai ficar 30 divididos por 30, vezes 1, aqui ele vai ficar com o mesmo numerador, porque ele já tinha o denominador 30, 30 divididos por 10, 3 vezes 4, 12, mais, agora aqui dentro fica 2 mais 5 vezes 1, 5, 3 vezes 2, 6. Ah, prof, posso transformar isso aqui já com denominador 6? Devo. Ó, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 6 divididos por 1, 6 vezes 2, 12. Então, aqui, ó, 17 menos 12 fica 5/30 aqui, mais 12 com 7 vai ficar 17 sextos. Ah, prof, e agora? Ah, lembrar que eu preciso, ó, eu nem estou com a minha fotinho aqui, porque realmente expressões numéricas a gente precisa de espaço, tá? Então, o prof já nem colocou eu aparecendo. Então, vai ficar 5/30 mais 17, vou repetir aqui, 17 sextos. Vamos fazer o MMC dos dois. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Aqui vai ficar o mesmo, né? 30 divididos por 6, 5. 5 vezes 17 vai ficar 85. Aí o somo vai ficar 90/30. Com isso, ó, simplifico, vai ficar 9 sobre 3. O traço da fração representa a divisão, 9 divididos por 3 dá 3. Com isso, a gente achou a expressão. Só que o que ele falou? Somando mais 4 unidades. Então, vai ser 3 mais 4, vai dar 7. Então, considerando que o mês de janeiro é 1, o mês de fevereiro é 2, e assim por diante, que mês seria a resposta? Então, a gente vai somar, né? Agora, vou aparecer de novo. Então, 7, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 7 meses daria em julho. Mês 7, né? Então, a resposta é essa, mas a resposta verdadeira não é, tá, gente? A resposta verdadeira é que o aniversário da prof é em março. Mas a resposta matemática é essa. Beleza? Próxima questão. Pedrinho era um jovem matemático que adorava desafios matemáticos. Um dia, enquanto lia um antigo livro de matemática, ele deparou com um número intrigante. 2023. Joãozinho sabia que os números tinham segredos e ele queria descobrir o segredo especial sobre o 2023. Ele começou a pensar: será que posso encontrar a soma dos divisores primos de 2023? Você pode ajudar Pedrinho a encontrar a soma dos divisores primos de 2023? Lembre-se de que os divisores primos são os números que não podem ser divididos por nenhum outro a não ser um e ele mesmo. Conceito de número primo, né? Quando será a soma dos divisores primos de 2023? Vamos faturar o número 2023. Começo de conversa. Vocês vão tentando, pelas regras de divisibilidade, não dá por 2, não é par. Soma dos algarismos, ó, 2 com 3, 6. 2 com 3, 6, estou multiplicando. 2 com 3, 5, 5 com 2, 7. Não é divisor de 3, porque a soma deu 7, 7 não é um múltiplo de 3, certo? Então, não deu por 3, não dá por 5. Qual que é o próximo primo que a gente sabe? É o 7. Você vai lá, faz a divisão por 7.
Ó, 2023 divididos por 7. Vou pegar aqui, dá por 20. Quem é o mais perto aqui? Dá por 2, que dá 14. Sobra quanto? Sobra 6, fica 62. Logo vai dar 8, que dá 6, que sobra 6, daí dá 63. Opa, tô aparecendo aqui. Daí dá 9. Então deu 289, né? Então deu para dividir. Aí, beleza. E agora, prof? 289. Vai dar por 7? Ó, por 7, 7 vezes divididos por 28 daria 4, não sobra nada. Daí não dá para dividir o 9 por 7, já não dá por 7. Aí o próximo primo, lembra da musiquinha, né? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 7, 11, 13, 17, 13, 17, 19. Aqueles que gravaram os quadrados perfeitos sabem que 289 é o quadrado perfeito de 17. Então, 17 vezes 17 dá 289. Então, vai dar por 17, e o 17, como é primo, só vai ser por 17, que dá 1. Então, os divisores primos são 7, 17 e 17. Então, ele quer o quê? Quanto será a soma dos divisores primos? Quais são os divisores primos? O 7 e o 17. Se a gente somar 7 com o 17, a soma vai dar 24. É a resposta A. Tranquilo? A Universidade Federal do Paraná, conhecida como UFPR, destaca-se por uma excelência no ensino. Ela é considerada a melhor instituição de ensino superior do estado do Paraná e encontram-se entre os melhores do Brasil, de acordo com o Ministério da Educação. No final de 2022, um professor de matemática decidiu aplicar uma prova e anunciou que o aluno ou aluna que obtivesse a maior pontuação seria premiado com uma quantia em dinheiro. Em caso de empate, o valor seria dividido igualmente entre os estudantes que empataram. Após a correção da prova, verificou-se que as duas alunas, Bianca e Natália, alcançaram pontuação máxima e foram premiadas. Elas dividiram o prêmio e receberam a mesma quantia em reais. Alguns dias depois, constatou-se que Bianca gastou metade do dinheiro que recebeu, enquanto Natália gastou 3/4 da quantia e ficou com 100 reais a menos que Bianca. Com base nessas informações, qual foi o valor total do prêmio? Bom, nesse caso aqui, elas receberam, se a gente for analisar, né, recebeu metade, né? Bianca, eles falam aqui na parte anterior, né? Alcançaram a pontuação máxima e foram premiadas. Elas dividiram o prêmio, receberam a mesma quantia em reais, então é metade, metade. Então, o que ele fala da Bianca e o que ele fala da Natália? A Bianca, ele fala ali, a Bianca gastou metade do dinheiro que recebeu, então ela gastou metade total, né? Em relação ao total, ela gastou numerador com numerador, denominador com denominador, ela gastou 1/4. Isso foi a Bianca, certo? Foi o que ela gastou, né? Se a gente for imaginar nas 4 partes, né? Seria isso. Nem vou deixar. Então, metade Bianca, metade Natália, então isso, 1/4 foi o que ela gastou. E depois a Natália, isso aqui é Bianca, B de Bianca. A Natália, ela recebeu 3/4, né? Ela gastou 3/4 da sua quantia. Então, 3/4 de 1/2, que foi o que cada uma recebeu. Então, relativo ao total, ó, quanto a Natália gastou 3/4 da sua quantia. Então, 3 vezes 3, 4 vezes 2, 8. Então, ela gastou 3/8, certo? Agora, o que a gente consegue analisar, né? Então, ó, a gente verifica, né, que isso foi a quantia gasta, a gente precisa avaliar qual é a diferença, porque é justamente isso que ele deu de informação numérica. Então, essa diferença entre as duas tem que dar 100. Então, 3/8 menos 1/4, a gente não pode fazer da forma que tá. Então, deixo esse daqui com o denominador 8, é só multiplicar embaixo e em cima por 2, vai ficar 2/8. Então, a diferença relativa em relação a números fracionários é 1/8. Então, esse valor corresponde a 100 reais, certo?
Então, a diferença corresponde a R$100. Quando a gente aplica a regra do E, acha o total. Divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo. Então, vai ficar 100 divididos por 1, 100 vezes 8, 800, tá? Deixa eu fazer aqui embaixo, então. 100 divididos pelo numerador, que é o divididos pelo de cima, multiplica pelo de baixo e acha os 800. Certito? Próxima questão. Um fazendeiro comprou 226 mudas de abacate, 350 mudas de laranja para plantar em uma região de sua fazenda. Sabe-se que para o plantio, as mudas foram repartidas entre os empregados da fazenda, de modo que todos os empregados tinham recebido a mesma quantidade de mudas de abacate e a mesma quantidade de mudas de laranja, e nenhuma muda tinha sobrado. Com base nessas informações, é correto afirmar que o máximo de empregados dessa fazenda é. Então, a gente vai fazer, como ele está querendo aqui a quantidade, ele vai dividir da maior, né? E na maior quantidade de empregados, eu quero o maior divisor comum. Então, eu vou fazer o MDC, ó. Esse daqui já veio até com spoiler, ó. O MDC de 126 e 350. Então, dá por 2, os dois dão por 2, né? Os dois são pares. Então, aqui o 126 vai dar 63. Daqui dá por 1. Sobra 1 fica 15, que dá por 7, que dá 14, sobra 1, vai dar 175. Agora, ó, a gente vai marcar, tá? O 3 aqui não vai dividir os dois. Como a gente tá querendo fazer máximo divisor comum, tá? Não vai dar por 3, que não vai dar os dois. Daí eu sei que o 5 também não vai dar os dois. Então, o outro que vai dar para dividir os dois é o 7, tá? Então, 7 divididos por 63, a gente sabe que dá 9. E aqui o 17, ó, 17, vou colocar aqui do ladinho pra gente visualizar. 175 divididos por 7. Vai ficar 7 vezes 2, 14, sobra 3, dá 35, que vai dar por 5, né? Que não sobra nada. Então, deu 25. Marco 7, porque consegui dividir os dois. Depois, vocês podem até fazer, ó, se você fizer por 3 aqui, ó, vai dar 3, o 25 não dá, repito, não marco 3 porque só dividiu 9. Chegamos no número primo, o outro número não é múltiplo a ele, então a gente pode parar. Então, vamos multiplicar os que estão marcados, vai dar 14. E nesse caso já é resposta direta, porque ele já quer só realmente a quantidade maior de empregados, que então é esse maior possível, certo? Então, 14. Questão de número 13. Qual o valor numérico da expressão abaixo? Da expressão, como o prof falou, né? Cuidado com expressões numéricas. Eu já sempre friso isso para vocês. Faz com calma, né? Não tem nesse tipo de caso, quando a gente tem uma expressão numérica, a gente só tem que acertar o cálculo, não tem nenhum problema de erro de interpretação, né? Então tem que fazer com calma para conseguir acertar. Ó, primeira coisa, MMC entre 2 e 1 é 2. 2 divididos por 1, 2 vezes 1, 2. Mais 2 divididos por 2, 1 vezes 1, 1. Divididos por, aqui é a mesma coisa. A prof faz um traço único, tá? Para poupar tempo, mas pode fazer certinho, né? Em 2, quem prefere assim. 2 divididos por 1, 2 vezes 1, 2, menos 2 divididos por 2, 1 vezes 1, 1. Então, ficou como? 3 meios divididos por 1 meio. O que a gente faz na divisão de frações? Mantém o primeiro, multiplica o segundo invertido. Sempre que possível, simplifica. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar 3 vezes 1, né? Aqui como eu simplifiquei, ficou 1 e 1. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. 3 sobre 1, que é igual a 3. Alternativa C. Opa, é C aqui, tá? Deu errado. 3. Tranquilo? Questão 14. Uma fábrica de sorvetes lançou uma promoção. Junte 4 palitos de sorvete, troque por um sorvete. Se João juntar 67 palitos, a quantidade máxima
sorvetes que ele poderá obter trocando todos os palitos, inclusive reutilizando os palitos de sorvete que ganhar em cada troca, será um número... Vamos lá. Então, se a gente junta 4 palitos de sorvete e vai trocar por um palito de sorvete, certo? 4 de sorvete, troca por um de sorvete. Se João juntar 67 palitos, a quantidade máxima de sorvetes que ele poderá obter trocando todos os palitos, inclusive reutilizando os palitos dos sorvetes que ganhar em cada troca. Então, vamos lá. Ele foi lá com 67. Se a gente dividir por 4, né? Ó, é 4 vezes 4, vai sobrar 2, 7, que vai dar 6 vezes 4, vai sobrar 3. Então, aqui, ó, eu tenho ainda esses 3, não esqueçam disso, tá? Eu fui lá, peguei esses, né, esses 4, eu vou dar meus 67, né, e com isso eu vou receber esses 16. Certo? E daí eu ainda tenho esses 3 que sobraram. Então, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 19, certo? Agora, novamente, eu vou dividir por 4, que vai dar 16, que vai sobrar 3. Então, aqui eu consegui mais 4 palitos de sorvete e ainda sobraram esses 3, certo? Então, eu consegui também esses 4 palitos, certo? Então, consegui inicialmente esses 6, consegui mais esses 4, certo? E daí ainda sobrou esses 3 aqui. Então, esses 3 mais esses 4, então 4 mais 3 vai dar 7. Então, vou pegar esse 7 e vou dividir por 4, né? Então, agora vai ficar só 4 vezes 4, 7 dividido por 4 dá 1, 4 e sobra 3. Aí, eu consegui pegar 1, sobraram 3. Com esse 1 juntando nesse daqui, eu ainda consigo pegar mais 1, certo? Então, se a gente avaliar o que eles pedem, né? A quantidade máxima de sorvetes que ele poderá obter trocando todos os palitos. Então, a gente tem o 16 daqui, depois a gente teve os 4 daqui, certo? Depois a gente teve mais esse primeiro aqui, esse último aqui, perdão, esse mais um que ele ganhou, juntou aqui mais um. Então, 10 com 2, 12, 22. Então, a gente sabe que é um múltiplo de 11. Próxima questão, questão número 15. Rose tem uma caneca com capacidade de 1/2 litro de água. A fração dessa caneca, ela encherá com 1/3 litros de água. O que a gente vai fazer aqui? Lembrem-se, sempre que a gente quer criar uma fração, o que é? O que eu quero sobre o meu total. O que eu quero sobre o meu total. O prof sempre fala isso. Nesse caso aqui, qual é o total? Ó, é a capacidade da garrafa, 1/2. Então, embaixo, 1/2. O que eu quero saber, que fração dessa caneca encherá 1/3 de litro. Então, isso que eu tô colocando. Então, isso aqui é 1/3. 1/3 que eu quero saber que responde a um total de 1/2, certo? O que eu quero sobre o meu total. O que eu quero sobre o meu total. Não esqueçam isso. Lembra que a prof falou que isso daí vai nos ajudar tanto para a montagem de frações, como posteriormente para a gente achar as porcentagens, probabilidade, tá? Então, tudo isso tem esse conceito, tá? Eu vou sempre achar uma parte do que eu estou considerando sobre um total dado, né? Ah, professora, mas agora, uma fração sobre outra fração, a gente já aprendeu. O traço da fração representa divisão.
Então, isso aqui é a mesma coisa que 1/3 divididos por 1/2. Mantenho o primeiro, multiplico o segundo invertido. Numerador com numerador, denominador com denominador, vai ficar 2/3. Tranquilo? Alternativa E. Próxima questão, questão 16. O quadrado abaixo foi dividido em 32 triângulos de mesma área. A fração da área total do quadrado representada pela região branca do quadrado dado é igual a... Aqui a gente vai fazer de novo o que eu quero sobre o meu total. O que eu quero sobre o meu total. O prof canta bem demais, né? É um dom. Fogo, a pessoa desenha bem, né? Canto bem. É muitos dons numa pessoa só. Sei o que, né? Vamos lá. Então, aqui ele já está dizendo que são 32 quadrados. Então, a gente já tem o denominador, 32. Mas se ele não informasse isso, a gente pode chegar, né, gente? Ó, 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Daí seria 4 vezes 4, 16. E cada quadrado está dividido em duas partes. Então, a gente tem 32 partes, certo? Então, 32 triângulos. O que eu quero saber é a quantidade dos brancos. O que eu quero saber, eu quero a fração dos brancos. Então, eu vou contar os brancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sobre 32. Ih, prof, deu ruim. Não tem 14 32 avos. Lembra de simplificar. Não esqueçam desse detalhe. Então, fica 14 divididos por 2, que dá 7. 32 divididos por 2, que dá 16. Alternativa B. Próxima questão, questão 17. Considere os números fracionários. 3/5, 32, 33 cinquentavos, 67 centésimos, 650 milésimos. Podemos afirmar, daí, uma série de alternativas. Dentro dessas alternativas, a gente vê ali que ele pede, o menor é, o maior é, qual é a diferença do maior com o menor. Ou seja, eu tenho que saber classificar ali quem é maior que quem. Para isso, eu preciso deixar todos com o mesmo denominador ou transformá-los em número decimal. Nesse caso, quando você dá uma olhada ali, ó, eu tenho o denominador, vou colocar aqui, ó, 3/5, tenho o denominador 50 aqui no 33 cinquentavos, tenho aqui 67 centésimos e 650 milésimos. Digamos assim, é instintivo, né? A gente colocar isso aqui para fazer MMC e tananã, mas a gente consegue verificar que o 1000 já de cara aqui, ele é realmente um mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque ele é múltiplo de todos os outros números, né? De todos os outros denominadores. Então, aqui você vai fazer tudo só para transformar uma fração equivalente com o denominador 1000. Então, aqui, se a gente multiplicar por 10 e 10, né? Embaixo e em cima por 10 vai ficar com o denominador 1000. Aqui, para ficar com o denominador 1000, eu vou ter que multiplicar embaixo e em cima por 20, né? Então, eu multiplicando isso aqui por 20, eu vou colocar aqui embaixo. Então, aqui eu vou fazer por 20, aqui eu vou fazer por 20. Então, vai ficar, coloco o zero de lado, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6. Ficou 660 sobre 1000. E aqui eu vou multiplicar por 200, né? Para transformar isso aqui num denominador 1000. Então, eu vou multiplicar embaixo e em cima por 200. Então, como que vai ficar? 600 sobre 1000. Certo? Então, aqui, ó, vamos colocar agora uma do ladinho da outra, para podermos visualizar melhor. Agora sim, eu consigo ver quem que é menor, quem é maior. O menor é 33 centavos, 33 centavos, esse daqui, ó. É menor? Não. Quem é menor? Essa daqui, que é o 3/5. Pam. A maior é 650 milésimos. Não, a maior é esta senhorita aqui, ó. Então já, pam, anulamos essa.
A diferença entre a maior e a menor é 0,7. Vamos lá, a diferença entre a maior, 670 milésimos, e a menor é essa, então fica 600 milésimos. Vai dar quanto? Vai ficar 70 milésimos. Esse corta com esse. O que a gente faz para transformar o número num decimal? Pega o número, ando as bundinhas. Quantas bundinhas? Ixi, agora ferrugem. Que agora a prof falou as bundinhas que eu tinha falado que ia negar até a morte que eu falo isso. Agora está gravado, professora. Não tem problema não. Qualquer coisa eu falo que foi... como é que é? Inteligência artificial. Então, ó, vou andar 2 nádegas. Andando 2 nádegas, aonde eu paro, coloco a vírgula, completo com 0. Então, fica 0,07. Não 0,7, logo a letra C está errada. Vamos para D. A soma dos dois menores. Vamos calcular a soma dos dois menores. Quais são os dois menores? Este cara com este cara. Então, vai ser 600 sobre 1.000 mais 650 sobre 1.000. Prof, adição de frações com denominadores iguais. Repete. Denominador soma os numeradores, certo? Gente do céu, tá? Por favor, lembra lá do quê? Do mandamento da matemática também, né? O segundo, terceiro, né? Qual que foi a ordem que a gente deu para os mandamentos? Não sei. Mas qual que é esse da adição de frações? Jamais, jamais somarás ou subtrairás os denominadores, né? Então, não repete-se o denominador, soma os numeradores. Então, vai ficar 0, vai ficar 5, vai ficar 12. Então, 1.250. Vou fazer o mesmo esquema. Coloco o número, vou andar as nádegas, as bundinhas. Quantas bundinhas? Quantos forem os zeros? Tenho 3 zeros, vou andar 3 bundinhas. 1, 2, 3, onde paro? Coloco a vírgula. 1,25. Opa, está certa. Só que aqui acabou que estava marcado aqui na edição esse daqui, tá bom? Mas é a D, tá? Tá certo. E também tá, né, que pode ficar tranquilos. Próxima questão, questão 18. Pedro gastou 5/7 do seu salário e ainda sobrou a quantia de R$ 400. Seu salário mínimo vale 200. Pedro ganha? Muito bem, gente, nesse daqui é simples. O que a gente tem? Então, 5/7 do seu salário, né? O que ele gastou. Se ele já gastou isso, sobrou. Qual é a fração que falta para completar o inteiro? Que é 7/7. 2/7, né? 7 menos 5, 2. Então, fica 2/7. Isso corresponde, ou seja, é 400. Regra do E. Divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo. Então, vai ficar 400 divididos por 2. Fica 200, 200 vezes 7, fica 14, 1400, né, 1.400. A pergunta seria em relação aos salários mínimos. Então, eu vou ver quantas vezes isso, né, o 200 cabe nesse valor aqui. E são quantas vezes? 7 vezes, né? Então, 7 salários mínimos. 19. Se o triplo de um número é 18 quintos, então, ele fala sua terça parte, seu dobro, sua metade. Primeira coisa que a gente vai achar é o número. Ele fala assim, ó, se o triplo de um número, que eu não sei, é igual a 18 quintos. Lembra, o que a gente sabe? Para a gente achar, né, não importa que a fração, a gente vai usar o mesmo raciocínio, tá? Então, 3 vezes alguma coisa que eu não sei dá 18 quintos. O que eu tenho que fazer para achar esse termo? Fazer operação inversa, que é divisão. Então, eu vou fazer 18 quintos divididos por 3. O que eu faço na divisão de fração? Mantenho o primeiro, multiplico o segundo invertido. Ah, professora, mas é 3 inteiros. Coloca um aqui embaixo, fechou, virou uma fração.
3 sobre 1 vira 1 sobre 3. Aí, ó, dá para multiplicar, simplificar cruzado. Aqui fica 1, aqui fica 6. Daí fica 6 quintos. Esse é o número, certo? Agora a gente vai ver ali. Sua terça parte é 1/5. Se eu faço 6 quintos vezes, né, 1/3, que é a terça parte, vai ficar 6 quinzeavos. 6 quinzeavos, aqui até se a gente pode simplificar, né? Aqui dava para simplificar, na verdade, direto aqui, mas vamos fazer aqui que não tem problema, vai dar na mesma. 6 divididos por 3, 2. 15 divididos por 3. 15 divididos por 3, 5. Então, ficaria 2 quintos e não 1/5. Então, não é isso. Então, vamos para a próxima. Letra B. Fala o seguinte. Sua metade é 1/5. Então, eu vou pegar 6 quintos. Vou fazer metade. Ó, até simplifico aqui. Vai ficar 1. Aqui vai ficar 3. Então, vai ficar 3 quintos. Também não é. Vamos parar a letra C. Seu dobro. Dobro de 6 quintos. Numerador com numerador. Denominador com denominador. Vai ficar 12 quintos. Alternativa. Última questão. Questão 20. Imagine que cada agência bancária tem um número especial composto por 5 números, como um código secreto. Para descobrir o último número desse código, que chamamos de N5, você precisa fazer algumas contas mágicas. Todos esses dígitos são números naturais pertencentes ao conjunto. Daí tem lá, né, de 0 a 9. Para a determinação N5, primeiramente, multiplica-se ordenadamente os 4 primeiros dígitos do número da agência por 5, 4, 3 e 2, respectivamente. Somos os resultados, obtém-se a soma. Daí fala 5, né, vezes N1, 4 vezes N2, 3 vezes N3, 2 vezes N4. E é isso aí. Daí faz a soma disso. Posteriormente, encontra-se o resto da divisão dessa soma por 11. Então, a gente vai pegar essa soma, vai dividir por 11 e vai obter esse resto R. Dessa forma, N5 é a diferença de 11 menos R. Considere o número de uma agência bancária cujos 4 primeiros dígitos, daí ele dá, né, esses dígitos. Aí ele pede qual que é esse número N5, esse dígito N5, certo? Pessoal, seguinte, essa questão aqui foi anulada, tá? Por quê? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu na questão 1. Então, a gente adaptou aí o valor, né? A gente modificou o enunciado e acabou ficando o mesmo gabarito, tá? Então, o prof vai fazer aqui com vocês. O importante é a gente entender. O que eles falam aqui no anterior? Que é multiplicado os códigos para fazer essa soma por 5, 4, 3 e 2, ó. Então, por 5 vezes N1, mais 4 vezes N2, mais 3 vezes N3, mais 2 vezes N4, certo? N1 vai ser 1, né, ó, 1, o N2 vai ser 2, N3 vai ser 3, N4 vai ser 4. 5 vezes 1, 5, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 4, 8, ó. Vamos somar tudo, ó, 13, 17, 17 mais 13 dá 30. Então, a soma, ó, achamos a soma, tá? Então, a soma dá 30. Então, a gente vai pegar 30 divididos por 11 e vamos achar o resto que ele fala que é o R. E depois 11 menos R que vai dar o N5. Então, vamos lá. Vamos dividir, vai dar por 2 que dá 22, sobra 8, tá? Achei o R, então o N5 vai ser o quê? 11 menos 8, que vai dar 3. Então, seria 3. Beleza, pessoal? Então, isso daí, fechamos esse... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas. Chegamos então aqui para trabalharmos a correção do quarto simulado, tá? Aí com vistas à prova do Sistema Colégio Militar do Brasil, beleza? Vamos então começar a partir da questão de número 21, tá? Questão essa que está relacionada ao texto da Clarice Lispector, e acredito eu que você tenha feito a leitura do texto. É sempre importante que você faça o simulado antes e que na sequência, né, você venha assistir aqui a correção comigo e aí pause a questão, caso você não tenha feito as questões antes,
Pause a questão na hora que eu projetar para você que você faça, tá? Depois da leitura do texto e acompanhe para saber se a sua linha de raciocínio, seu pensamento está corretinho aí para que você possa arrebentar na hora da prova. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos então à questão de número 21. Vamos lá. A partir da leitura e interpretação do texto 1, é correto deduzir que... O que é correto deduzir, tá? A letra A diz que é empregada participativamente da cena narrada. Não, né? Segundo o texto, a empregada aparece rapidamente, apenas um período só do texto faz referência à empregada. A letra B diz que o narrador não tem acesso visual à cena descrita na crônica. E tá certo, tá? Esse é o nosso gabarito, a letra B. Por quê? Porque você percebe que o texto começa com o narrador participando de uma chamada de ligação, uma ligação, né? Com uma amiga. E aí o que acontece na cena, na verdade, é aquilo que a amiga está descrevendo para ela, né? Que está no telefone. Então, depois, inclusive, a gente tem aqui, ó, essa parte do texto em que ela vai dizer assim, ó, desligou o telefone, tá? Então, nessa parte aqui do texto, vai dizer assim, ó, desligou o telefone. Ou seja, dando claramente a entender que depois, tudo que aconteceu posteriormente aqui, ó, tá? Da linha 10 até a linha 18, onde se encerra o texto, provavelmente tenha sido algo que a amiga, né, que foi que vivenciou a cena com o passarinho, venha ter narrado depois, tá? A letra C diz que a amiga tem gestos poucos sutis que deixaram o Sabiá mais agitado. Pelo contrário, o Sabiá fica tão calmo que ele inclusive pousa na mão dela, né? E depois ele vai voar ali pela janela em liberdade, mas ele ainda demora-se um instante ainda na mão da mulher, de tão calmo que ele fica com os gestos sutis que a mulher tem, tá? A letra D diz que o foco narrativo é de terceira pessoa, com o narrador personagem. Já errou aqui, né? Toda vez que eu foco narrativa de terceira pessoa, significa dizer que o narrador, ele não é personagem, ele é observador, ele está vendo de fora, né, a narrativa e não participando dela, beleza? Já a letra E diz que o espaço em que ocorre a cena narrada representa aconchego para a amiga e para o sabiá, tá? O espaço que ocorre a cena narrada. Claro, a casa dela, sim, a gente pode deduzir que seja uma parte que representa um aconchego, tudo bem? Mas não toda a cena, né? O começo, ali onde está a empregada, por exemplo, né? Não toda a cena vai representar em si esse aconchego. Não a casa de quem está falando com a amiga no telefone, tá? E sim a casa da amiga, sim, representa esse aconchego. Mais B de bola, então, é a resposta. Tranquilo, pessoal? Vamos, então, à próxima questão. Pessoal, questão de número 22, então, vai dizer assim, ó, de acordo com o contexto do texto 1, tá? E a partir do trecho, foi com seu jeito leve que pegou no sabiá, que se deixou pegar. Veja, quem pegou no sabiá foi a amiga, né? Veja, o sabiá entra ali, a cena retrata que o sabiá entra pela janela, faz pouso ali no quadro que estava em cima da mulher, né? Na hora que ela estava falando ao telefone, e ela, com seu jeito leve, ela pega o sabiá e que se deixou pegar, ou seja, ela, a amiga, pega o sabiá e o sabiá deixou-se pegar. Então, de acordo com o contexto e com esse trecho, o que nós podemos inferir, tá? Que ele permitiu, que o sabiá permitiu receber o afago da amiga, tentou escapar dos carinhos da amiga, esforçou-se para fugir aceleradamente, não quis ficar nas mãos leves da amiga ou teve uma atitude repulsiva diante da mulher. Veja que 4 dessas 5 alternativas aqui dizem respeito basicamente à mesma coisa. Era como se o sabiá tivesse incomodado e tentando fugir. Todas essas situações não condiz com o que o trecho retrata, né? Veja que o título do texto é Taquicardia 2. E por que isso? Porque a mulher percebia o seu coração pulsar e sentiu pulsar do próprio coração do sabiá. Ou seja, o sabiá permitiu receber o afago da amiga. Ele permitiu deixar-se pegar pela amiga, tá? E receber dela o seu carinho. Portanto, letra A é a nossa resposta, beleza? Questão de número 23, pessoal, vamos lá. Diz assim, ó, a partir do significado da palavra taquicardia. Propósito, é bem importante que nós saibamos, por exemplo, o que significa taquicardia. Taquicardia é aquela sensação de coração acelerado, né? Então, por exemplo, a idade que você tem, é bem comum que você corra, que você participe de brincadeiras e tal. E quando você se sente cansado, por exemplo, você repara que o seu coração está disparado, tá? E é a mesma sensação que tem muitas vezes naquelas situações em que nós estamos tensos, que nós estamos preocupados, né? Às vezes acontece aí do nosso coração dar aquela disparada mesmo sem um grande esforço físico. Então, taquicardia é isso, beleza?
Então, a partir do significado da palavra taquicardia, marque a alternativa que melhor justifica o título, tá? Ou seja, qual das alternativas abaixo vai melhor justificar o título do texto? A letra A diz que a empregada e a amiga ficaram muito nervosas com a presença insólita do sabiá na sala. Não, né? Claro que não, o texto não retrata isso. A mulher, inclusive, pega um na mão, né? A amiga, inclusive, vai pegar o sabiá na mão, então ela não ficou nervosa por causa disso. A letra B diz que a pequena ave revoava desesperada pela sala, acelerando assim seu frágil coraçãozinho. Não, né? Ela não voava desesperada ou nem revoava desesperada pela sala. Por quê? Porque ela se deixou pegar, tá? A ave, ela se deixou pegar pela amiga e ficou ali nas mãos da amiga recebendo o seu carinho, recebendo o seu afago, tá bom? Já a letra C diz que a amiga e o sabiá protagonizaram, agora sim, tá? Protagonizaram uma experiência ao mesmo tempo de tensão e de delicadeza. É verdade. A ave provavelmente tensa, né, pelo fato de ser recolhida na mão de uma pessoa, né? A gente sabe que não é tão simples pegar uma ave na mão. E a mulher também, né? Afinal de contas, na sala dela entrou uma ave, tá? Entrou um sabiá, que é uma ave. Então não é uma visita comum. Isso deve ter sim gerado uma tensão nela. Mas depois dessa tensão ter passado, a gente percebe sim uma narrativa de delicadeza nessa cena, né? Em que a ave pousa na mão da mulher, a mulher a afaga e ela sente o pulsar do coração da ave e sentindo o seu próprio pulsar de coração. Então, de fato, letra C é a nossa resposta, tá? A letra D diz que a aceleração dos batimentos cardíacos configura uma estratégia narrativa, olha só, que visa preparar o leitor para um desfecho trágico. Não há desfecho trágico no texto, há um desfecho muito bonito, inclusive, né? Que a mulher vai até a janela, devolve a ave para a liberdade, a ave ainda permanece um instante na mão dela e depois sai voando, né? Comemorando assim sua liberdade, né? E a letra E diz que a amiga e o narrador acompanharam de forma apreensiva o voo atabalhoado do pássaro até o momento em que ele pousou sobre o quadro na parede da sala. O pássaro em momento nenhum voa durante esse cenário, né? De maneira atabalhoada e tal, e depois quase que desmaiando, por exemplo, encosta-se ali no quadro. Não, a ave voou de maneira tranquila, encostou no quadro, deixou-se ser segurada pela mulher, tá? Então, tranquilo, não foi isso. Letra C, então, é a nossa resposta. Pessoal, questão de número 24, então, tá? Essa é uma questão boa, inclusive, tá? Na verdade, todas as questões são muito boas, né? Eu digo essa em relação à sua característica de significado, né? Do que as palavras significam. Vamos lá. Nos versos o pardalzinho nasceu e o pardalzinho morreu, as palavras destacadas exemplificam entre si, ou seja, entre elas, né? Nasceu e morreu. A mesma relação observada em qual alternativa? Primeiro vamos entender. Nascer é o oposto de morrer, né? Então, qual é o contrário de nascer? É morrer, né? Então, o nascer é o primeiro ato, é a primeira ação que as pessoas fazem na vida, e morrer é a última, né? Nessa terra aqui, o primeiro ato é nascer e o último ato é morrer. Então, são termos antagônicos, são termos que expressam a ideia de contrariedade. Onde que nós temos expressa também as palavras que apresentam a ideia de contrariedade? A letra A fala de crueldade e iniquidade. Crueldade e iniquidade são termos sinônimos, né? Quem é cruel é iníquo, beleza? São termos sinônimos e não antagônicos, não antônimos, por exemplo. Ascender e elevar também representam termos sinônimos, tá? Ascender, e aí é bem importante você saber que é o ascender com SC, com o dígrafo SC, tá? Diferente do acender no sentido de ligar, acender a luz, que aí é sem o S, beleza? Então, acender e elevar é o mesmo que alavancar, edificar, tá? As duas têm a mesma significação. Morrer e falecer são verbos sinônimos também, tá? Falecer usado mais especificamente para seres humanos, mas morrer, que também significa falecer, tá? Então, são termos também sinônimos. Importante e relevante. Algo que é importante é também relevante. Então veja que da letra A à letra D nós estamos diante de termos que são sinônimos, tá? O que não acontece no nosso gabarito. Na letra E, soberba e humildade. Soberba é a característica de alguém que é presunçoso, de alguém que é orgulhoso. Diferente, completamente diferente de alguém que é humilde, é tranquilo, né? Que sabe das suas limitações. Então a soberba tem por anteposição, ou seja, por antônimo, a qualidade de ser humilde. Por isso, é a mesma relação que existe entre nascer e morrer. Gabarito letra E, beleza? Questão de número 25, pessoal, tá? Diz assim, ó, marque a alternativa cujo par de versos apresenta uma relação de causa e consequência, respectivamente. Ou seja,
onde, dentre essas alternativas, onde que eu tenho um primeiro fragmento de verso que representa uma causa e uma consequência, né, a partir dessa causa. A gente sabe que essa relação de causa e consequência estão sempre presentes, e não apenas em língua portuguesa, tá? Isso da vida. Toda vez que existe uma causa, existe um efeito, como uma consequência dessa causa, tá? E onde que isso acontece aqui de acordo com o texto? A letra A diz assim, ó, a casa era uma prisão, o pardalzinho morreu. A letra B diz que Sasha lhe deu uma casa e o pardalzinho morreu. A letra C diz que o corpo Sasha enterrou e o pardalzinho morreu. Já a letra D diz que Sasha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Já a letra E vai dizer que no jardim a alma, essa voou para os céus dos passarinhos. Então veja, onde que existe na segunda parte, né, em todas aquelas alternativas, onde que temos na segunda parte, depois da barra, uma consequência natural por um ato que acontece na primeira parte, ou seja, antes da barra. Gabarito letra A. O pardalzinho morreu. E por que que ele morreu? Qual foi a causa dele ter morrido? Porque a casa era uma prisão. Veja que eu posso, inclusive, quando faço essa citação, colocar o conectivo porquê, o conectivo causal porquê, o que representa a causa, tá? Qual foi o fato de o que aconteceu para que o pardalzinho pudesse ter morrido? O fato de que ele estava preso numa casa e que essa casa representava para ele uma prisão, beleza? Letra A é a nossa resposta. Pessoal, questão 26, tá? Uma questão sobre progressão textual, ou ainda conhecido como coesão textual, é aquela que você usa uma palavra a fim, por exemplo, de evitar a repetição de um termo que já foi empregado antes, tá? Diz assim a questão: nos textos escritos, é muito comum a substituição de palavras ou expressões que já apareceram por outras diferentes, tá vendo? Para que o leitor possa retomar e recuperar a ideia, garantindo assim a progressão textual. Manuel Bandeira utiliza esse recurso coesivo ao optar pela palavra essa, que retoma qual palavra, tá? No penúltimo e no último verso do poema, Manuel Bandeira fala assim, ó, no jardim, uma alma. E essa, tá? Esse essa vai retomar qual palavra, portanto? A alma, tá? Letra D de dado é a. Questão 27, pessoal, vai dizer assim, ó. A partir da leitura comparativa da crônica de Clarice Lispector, né? O primeiro texto aqui do simulado, e do poema de Manuel Bandeira, o segundo texto do simulado. Pode-se afirmar o quê? A letra A diz que é a crônica e o poema, a crônica é o texto de Clarice Lispector, né? E o poema de Manuel Bandeira narram histórias parecidas, que surpreendem com finais semelhantes. Muito pelo contrário, né? Na primeira, né, na crônica, o pássaro ele vai voar, vai viver sua liberdade feliz, tranquilo. Já no segundo, o pássaro morre em virtude de ter ficado preso, tá? Então não tem finais semelhantes. A letra B diz que tanto a amiga quanto Sasha tiveram um entendimento acertado acerca das necessidades dos pássaros. Sasha não só não tinha um entendimento acertado, como o que ela fez, trancar o pássaro numa casa, né? Fez com que o pássaro viesse a óbito, viesse a morrer, né? A letra C diz que ambos os textos mostram que a liberdade é o grande anseio dos pássaros, esses pequenos seres vivos. Aqui está certo. Por que é que o primeiro pássaro, né, o sabiá do texto 1, ele sai voando feliz, né, depois de ser posto em liberdade ali pela mulher, e já no segundo texto aponta que o pássaro ele vem a morrer, porque ele encontrava-se preso. Então dá para a gente inferir a partir dos dois textos que mostram que a liberdade de fato é o grande anseio dos pássaros, é viver livre, né? É poder ter a liberdade de poder viver a vida sem estar preso em nenhuma gaiola, em nenhuma casa, tá? Já a letra D diz que nos dois textos fica evidente que a espécie humana é superior às outras, porque sempre sabe o que é melhor para elas. Veja que no segundo texto a espécie humana fez algo que foi maléfico às aves, né? E o texto não mostra essa superioridade humana sobre os outros animais. Já a letra E diz que entre o sabiá e a amiga estabelece uma relação de desconfiança, o que também pode ser observado entre o pardalzinho e a Sasha, né? Muito pelo contrário, havia tanta confiança entre o sabiá e a amiga que o sabiá deixa-se pegar na mão pela amiga e depois é posto em liberdade por ela, beleza? Letra C de casa é a nossa resposta. Questão 28, pessoal, uma questão que vai, de novo, né, fazer uma questão de intertextualidade, ou seja, vai fazer com que os dois textos do simulado, o texto 1 e o texto 2, eles conversem entre si, tá? E a questão é relacionada a esses dois textos. Vamos lá, observe os seguintes excertos. Primeiro, foi com o seu jeito leve que pegou no sabiá que se deixou pegar. É um fragmento do texto 1. Depois nós temos, Sasha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Texto 2. Vamos lá as alternativas. A letra A vai dizer assim, ó, tanto no excerto relativo ao texto 1, quanto no excerto relativo ao texto 2, o receio determina a relação entre os personagens? Não. Até porque no texto 1 nós temos que o seu jeito leve, o jeito leve da amiga,
pegou um sabiá. E o sabiá permitiu-se ser pego, né? Então ele deixou-se ser pego, então não havia entre eles receio, havia uma relação de confiança entre um e o outro, tá? Na letra B diz que se, no excerto relativo ao texto 1, a relação entre os personagens é unilateral, no excerto relativo ao texto 2, essa relação é dramática. Ó, enfiou-se uma palavra aqui que não tem nada a ver com o texto. Há uma relação dramática? Não. Até porque também no texto 2 diz que Sacha lhe deu uma água, casa, carinho, né? Carinhos e comida. Então não há uma relação dramática, embora o resultado não seja aquele que o pássaro provavelmente esperou. Até porque veio a óbito, né? Porque não adiantava tudo aquilo se o que ele queria era a liberdade. A letra C diz que no excerto relativo ao texto 1, a relação entre os personagens é repugnante. Então veja, será que com o jeito leve da amiga, pegar o pássaro na mão, o pássaro se deixar pegar, a troca de carinho entre eles, né? Tudo aquilo que retrata a crônica do texto 1, será que é uma atitude repugnante que acontece, é uma relação repugnante? Não, né? Isso já está errado. A letra D vai afirmar assim, ó, no excerto relativo ao texto 1, a reciprocidade se estabelece entre os personagens. Sim, a mulher, a amiga, pegou o sabiá e o sabiá deixou-se pegar, né? Como se um sentindo o outro ali. Enquanto que no excerto relativo ao texto 2, a relação estabelecida é unilateral. Sim, como se o pássaro não pudesse opinar por nada, né? Ou não fizesse nada no texto 2. Apenas a mulher, a Sacha, era que praticou todas as ações. De lhe dar comida, de lhe dar água, de lhe dar carinho e de lhe dar uma casa, tá? Então, de fato, é uma relação unilateral. Tá aqui a nossa resposta. Beleza, pessoal? A questão 29, pessoal, do simulado já refere-se ao texto 3, né? É um texto bem divertido, né? Da turma da Mônica ali, e diz assim: o humor da tira ocorre porque Cascão, não dá banho no porquinho. Uma vez que, ou seja, uma vez ele representa uma ideia de causa, tá? Uma vez é uma locução conjuntiva causal. Toda vez que você vir a expressão uma vez que, ele vai estar introduzindo uma ideia de causa. Então, qual é a causa do porquê Cascão não dá banho no porquinho, seu porquinho de estimação, tá? A letra A diz que Cascão gasta muita água. A letra B diz que Cascão não gosta de água. E essa é a nossa resposta, né? Nós que somos conhecedores das histórias de quadrinho aí do Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica, seus amiguinhos ali, a gente sabe que o personagem Cascão, ele tem esse nome inclusive pelo fato de não gostar de água, tá? A letra C diz que ele não gosta de sujeira? Claro que ele gosta, até porque como ele não gosta de água, então ele gosta de permanecer sujo. Ele aprecia o perfume do pet? Aqui, essa questão inclusive chama o porquinho de pet, né? E a letra E diz que economiza água, pois está em falta. Não, a preocupação dele não é economizar água e preocupado com o planeta, e se não se molhar, já que ele tem pavor de tomar banho, tem pavor de água, tá? Então, letra B de bola é. Questão de número 30, pessoal, diz assim, ó, diante das leituras, ou melhor, diante da leitura atenta do texto 3, assinale V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas. Depois, indica a alternativa que apresenta a ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, ou seja, do primeiro até o último, tá? Primeira diz assim, ó, Cascão entende que gostar do seu animal de estimação é respeitar suas preferências. E tá certo. A gente sabe também que assim como o Cascão não gosta de água, os porcos normalmente também vivem bem em ambientes sujos, né? Em chiqueiros e tudo mais. Então, para ele, né, para o Cascão, gostar do seu animal é respeitar a preferência desse animal, beleza? Então essa é uma afirmação verdadeira, tá, pessoal? Afirmação verdadeira. Franjinha leva Bidu para dar banho, né? Bidu é o cãozinho de estimação do Franjinha e o Franjinha realmente leva o Bidu para dar banho. Cascão gosta disso. Não, Cascão, ele tá contrariado, inclusive, né? Ele fala que respeitar os animais depois eles dizem que gostam dos animais, né? É como se para o Cascão gostar dos animais fosse respeitar a vontade deles, dos animais, tá? Então o Cascão gosta disso? Não, isso é falso. Ele fica contrariado, ele não gosta disso. No último quadrinho verifica-se a expressão de insatisfação do porquinho. Pelo contrário, né? A exemplo do Cascão, o porquinho também não gosta de água e veja a satisfação dele aqui, ó. Olha a carinha dele aqui de feliz, de como ele está satisfeito pelo fato do Cascão não querer forçar-lhe a tomar banho, tá? Então essa é uma afirmação falsa. E por fim diz que Cascão compara o sentimento que ele tem pelo seu animalzinho com o sentimento dos outros amigos em relação aos seus animais de estimação. Sim, ele põe em xeque, né, essa relação que os outros têm com os seus animais em razão de ele ter um sentimento que, segundo ele, é agradável para o seu porquinho, o de não dar banho.
parece que ele entende, né? O Cascão entende que é um mal que os amiguinhos fazem ao levar seus animais de estimação para tomarem banho, beleza? Então essa é uma afirmação correta, verdadeira. Logo, letra D de dado é a nossa resposta. Pessoal, questão de número 31, tá? Aí uma questão também sobre significação de palavras dentro de um contexto. Veja só, no trecho, o animal não é um objeto. Ele precisa de cuidados e atenção. E quando isso se tornou um peso? Veja, que contexto ou em que sentido, né, a palavra peso é empregada aqui nesse contexto? Quando se tornou um peso, ou seja, quando o animal passou a dar trabalho, quando o animal isso se tornou um peso, não o animal dá trabalho, né, mas quando o cuidado do animal passou a ser um peso, a solução foi devolver ao abrigo de animais ou soltar nas ruas. O termo em negrito pode ser substituído sem alteração de sentido do texto, né? Por qual palavra? Ou seja, quando isso se tornou um peso, quando isso se tornou algo leve, se isso tivesse se tornado algo leve, seria prazeroso e, consequentemente, não precisaria ser devolvido ao abrigo de animais ou soltá-los na rua, né? A letra B diz que é um alívio, quando isso se tornou um alívio, também não, tá? Então, alívio e leve ali acaba que sendo quase termos sinônimos. Um peso significa o quê? Um fardo, quando isso se tornou algo enfadonho, um fardo, algo muito pesado, né? Algo muito ruim, digamos assim, foi quando ele passou a solução foi devolver ao abrigo de animais ou soltá-los na rua, tá? Letra C de casa, portanto, é a nossa resposta, beleza? Essa questão de número 32, tá, pessoal? É uma questão que tem a ver com aspectos do texto, mas também você consegue matá-la pelo conhecimento gramatical, tá? Aqui ele vai falar assim, ó, na frase, no entanto, esse entusiasmo inicial muitas vezes não faz com que as pessoas reflitam sobre a responsabilidade de adotar ou comprar um animal. O termo sublinhado pode ser substituído sem alterar o sentido original do texto. Por qual outro termo, tá? Então veja, se você tem um prévio conhecimento, se você sabe que o no entanto é um exemplo de locução conjuntiva ou locução coordenada, né? Conjuntiva, uma locução conjuntiva com valor de coordenação e que essa coordenação vai dar um início a uma ideia de contrariedade, uma adversativa, por exemplo, basta que você olhe entre as alternativas e você veja onde que foi empregado uma outra alternativa que também representa uma ideia adversativa, tá? Nosso gabarito, portanto, letra C de casa. Todavia, no local da palavra, no entanto, você poderia perfeitamente substituir pela conjunção coordenada adversativa também, todavia. Professor, eu marquei letra B de bola, cuidado, tá? A letra B de bola é um exemplo de conjunção também, mas não coordenada adversativa, e sim adverbial subordinativa, adverbial com valor de concessão. Há muitos e bons alunos até que acabam confundindo a ideia de concessão com a ideia de adversidade, tá? A concessão, pessoal, é a permissão que se tem para fazer algo que não é comum, o que não necessariamente seja uma ideia contrária. Veja, se eu digo para você que irei à praia, embora esteja chovendo, ó, ir à praia chovendo não são termos antagônicos, não são termos contrários. Qual o contrário de ir à praia? É não ir à praia, tá? Então, estar chovendo não é o contrário de ir à praia. Quando você conecta essas duas orações, é como se você estivesse concedendo, né, ou fazendo uma concessão, uma possibilidade de fazer algo fora do comum. E para isso existem as conjunções concessivas, tá? Não confundam, portanto, com as conjunções coordenadas adversativas. Essas sim representam ideias de contrariedade, beleza? Letra C, portanto, é a resposta. Pessoal, essa questão 33, ela é uma questão um pouquinho mais extensa, tá? Mas que vale a pena a gente ver ponto a ponto dela aqui para que a gente possa saber o porquê do gabarito ser o que é. Vamos lá? A questão 33 vai dizer assim: de acordo com a leitura atenta do texto 4, assinale a alternativa em que o termo sublinhado corresponde ao que está escrito ao lado, né? Ao lado daquilo que ele está escrito. A letra A diz assim, ó, isso é um reflexo da pandemia, que fez com que as pessoas ficassem mais reclusas em suas residências. Esse termo está retirado lá das linhas 2 e 3. O termo isso em destaque retoma o decréscimo de 400% da procura de animais para adoção. Veja, no texto começa-se a falar que os dados da UIPA, a União Internacional Protetora dos Animais, mostram que aumentou em 400% a procura de animais para adoção. E isso, ou seja, esse aumento, né, de 400% é um reflexo da pandemia. Aqui na letra A ele fala que retoma o decréscimo de 400%. Decréscimo é o mesmo que a diminuição e não o aumento. O texto fala sobre o aumento e aqui na questão ele fala sobre decréscimo.
portanto é uma questão que está errada, tá? Vamos então à letra B, diz assim, essa legislação foi alterada e, com a Lei 10.095 de 19, aumentou a punição, que antes era de 3 meses a 1 ano, com multa e proibição de guarda para 2 a 5 anos de reclusão. Isso daí foi retirado lá das linhas 11 e 13. Aí a pergunta é, o que retoma essa legislação? Veja, essa legislação foi alterada e com a Lei 10.095 de 19 aumentou a punição, que antes era de 3 meses a 1 ano. Então, o que aumentou? Foi a legislação? Não, o que aumentou foi a punição. Então, claramente esse termo aqui, ó, o que ele está retomando, né, o elemento punição ou o termo punição que fora empregado antes. Já a letra C vai dizer que a professora Patrícia lembra que há uma cartilha para denúncias do Ministério Público, que pode ser acessada pela internet. Esse que aqui ele vai retomar quem? Cartilha? Tá certo. Esse que é o termo que vai retomar a cartilha. A cartilha pode ser acessada pela internet. Está aqui nosso gabarito, portanto, letra C, tá? Já a letra D diz que o animal não é um objeto, ele precisa de cuidados e atenção, e quando isso se tornou um peso, a solução foi devolver ao abrigo de animais ou soltar nas ruas. O ele ali retoma o termo objeto? Claro que não, né, pessoal? O animal não é um objeto. Ele precisa de cuidados. E quem precisa de cuidados não é esse objeto. Quem precisa de cuidados é o animal, tá? Já a letra E, por fim, diz que os traumas de um abandono deixam várias cicatrizes na vida de um pet. Muitas vezes é necessário a ajuda de um veterinário ou adestrador para reverter esse quadro. Veja, o veterinário e o adestrador são pessoas que farão bem ao animal, tá? E que o ajudarão a reverter esse quadro. Agora, esse quadro retoma a ideia dos danos causados pelo veterinário e pelo adestrador? Claro que não. O veterinário ou adestrador, eles são pessoas que são capacitadas a ajudar, né, na cura desse trauma aí sofrido pelos animaizinhos, beleza? E não provocadores de dano. Tudo bem, pessoal? Então, gabarito aí, portanto, letra C. A questão 34, pessoal, é uma questão bastante interessante. Ela vai dizer assim, ó, no fragmento do texto 4, abre aspas, a professora Daisy Delova, chefe do Hospital Veterinário de Pequenos Animais da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP de Pirassununga, lembra que é preciso ter muita consciência, não agir por impulso para não se arrepender depois, pois há vários fatores envolvidos nesse processo. Fecha aspas, tá? Há um trecho nesse fragmento retirado do texto, há um trecho que está sublinhado. E esse sublinhar aí, né, ele tem como característica o quê? A letra A diz que é determinar a ocupação da autora do texto. Embora parte do que esteja sublinhado determina de fato a ocupação dela, né, ela trabalha no Hospital Veterinário de Pequenos Animais da Faculdade de Zootecnia, ó, o que ela quer? O que esse fragmento do texto começa, né? Começa com a palavra chefe. Ela não é apenas uma funcionária desse hospital, ela é a chefe do hospital veterinário. Então ela vai apresentar uma consequência do que será dito depois? Não há nada como consequência, isso não é uma causa, tá? Para que possa gerar uma consequência depois. A letra C vai dizer que, já até mostrei aqui para vocês, né? A letra C explica detalhadamente as características físicas da professora e não retrata nada físico, a gente não sabe se ela é alta, se ela é baixa, se ela é mais magra, se ela é mais gordinha, se ela é branca, se ela é negra, a gente não sabe características físicas dela pelo que está escrito. Aí o gabarito, a letra D, indica uma autoridade no assunto, com o intuito de respaldar o que será dito, tá? Veja, quando a gente diz que a chefe do Hospital Veterinário de Pequenos Animais da faculdade diz que é preciso ter muita consciência para não agir no impulso com o fato de adotar um animal, é diferente do que a gente pegar a opinião de uma pessoa que não lida com animais todos os dias. É claro que uma opinião de uma pessoa que lida com animais, que é chefe de um hospital veterinário, vai ter muito mais impacto, muito mais peso para nos conscientizarmos, tá? Do cuidado que devemos ter. E a letra E diz que vai estabelecer um contraste entre a profissão de Daisy Delova e o assunto do texto. Não há contraste nenhum, o texto todo vai falar sobre isso e ela, por ser chefe do hospital universitário, vem respaldar o que o texto diz com a sua opinião, beleza? Letra D, portanto, é a nossa resposta. Questão de número 35, tá? É uma questão aí bastante legal, porque ela é uma questão de intertextualidade. O que significa intertextualidade? É quando o texto, né, ou 2 textos, 3 ou até os 4 textos de uma prova conversam entre si. Como é o caso dessa questão, os 4 textos
até aqui desse nosso quarto simulado, eles vão conversar entre si por meio dessa questão de número 35. Veja só, diz assim: os 4 textos desta prova pertencem a gêneros textuais diferentes, tá? Então veja, nós temos uma crônica, nós temos um poema, nós temos uma tirinha, tá? Nós temos um texto expositivo ali, né? Uma tipologia dissertativa, na verdade. Então veja que cada um pertence a um gênero diferente, mas eles mantêm um diálogo temático, ou seja, todos eles falam sobre o cuidado com animais, tá? Que pode ser compreendido da seguinte forma: os animais têm necessidades diferenciadas e precisam ser entendidas e respeitadas. A partir dessa constatação, marque a alternativa que apresenta o provérbio popular e mais se aproxima dessa temática em comum, ou seja, qual dos provérbios que estão descritos aí nas alternativas abaixo mais se aproxima do fato de que os animais têm necessidades diferenciadas e que precisam ser entendidas e respeitadas essas necessidades. A letra A diz que quem não tem cão caça com gato. Não, né? A letra B diz que águas passadas não movem moinhos. E a letra C, que é a nossa resposta, inclusive, diz que cada um sabe onde ele aperta o sapato. Aqui falando sobre a ótica, pessoal, do animal, né? O animal sabe aonde ele aperta o sapato, ou seja, não de maneira literal, porque animais, né? A não ser os animais, os cãezinhos, os gatos, pets ali, mas de uma maneira geral os animais não usam sapatos. Não é de uma maneira literal, mas cada um sabe da necessidade que tem. Então veja que esse provérbio popular vai sintetizar tudo aquilo que diz que os animais têm necessidades diferenciadas e diferenciadas em relação a nós humanos e até mesmo entre eles, né? Cada animal tem um tipo de necessidade. E essas necessidades precisam ser respeitadas, entendidas e respeitadas, beleza? Letra C, portanto, é a nossa resposta. Questão de número 36, pessoal. Essa agora relacionada aos textos 6 e 7, tá? Vejamos. Julgue verdadeiras em V ou falsas em F as afirmações a seguir, de acordo com os textos 6 e 7. Logo em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta. Veja só, no texto 7, na fala do pombo, há uma crítica à ausência do homem que está doente. Assim, existe a presença do humor como efeito de sentido em a praça não é mesmo sem você. O pombo, de fato, fala para a pessoa que está doente que a praça não é mesmo sem ela, né? Sem essa pessoa, mas não há uma crítica. O pombo não está em momento nenhum criticando o fato de alguém ter ficado doente e ter se ausentado da praça. É claro que a gente pode inferir que essa visita que os pombos fazem a esse paciente é pelo fato de gostarem. Talvez o paciente que passe bastante tempo ali com os pombos, que os alimentem e tal, então dá para inferir tudo isso, tá? Mas não é uma crítica à ausência do homem, sim, eles estão ali torcendo pela sua recuperação. Então, o primeiro fragmento é um fragmento falso. E é importante, tá? Que além de saber o conteúdo que vai cair na sua prova e que vocês estão sendo testados aqui no simulado, que vocês tenham uma maturidade na hora de fazer as questões da prova e do simulado também. Então, se você tem certeza que o primeiro fragmento é um fragmento falso, jogue com as alternativas. Ou seja, aqui ó, a letra B e a letra D diz que o primeiro fragmento são verdadeiros, tá? Que os primeiros fragmentos são verdadeiros. Então, essas informações estão erradas. Você já arriscou aqui as letras B e a letra D, tá? A letra B e a letra D. Ou seja, se você tivesse que chutar qualquer outra alternativa, você já aumentaria a probabilidade de acerto de 20% em 5 alternativas para 33% agora em 3 alternativas apenas, tá? Vejamos então a segunda afirmação. Ambos os textos passam mensagens semelhantes ao que está acontecendo com as personagens. Não, uma mostra que é uma pessoa querida, que alguém sente falta, e outra mostra que é uma pessoa repulsiva, né? Uma pessoa que só se preocupa consigo. E mesmo estando num barco que vai afundar, não faz nada porque prefere colocar a culpa em outra pessoa. Então essa também é uma afirmação falsa, tá? Então também essa é uma afirmação falsa. Então veja que eu já arrisquei a possibilidade de gabarito ser as letras B, D e E, tá? O gabarito aqui naturalmente só poderá ser as letras A ou a letra C de casa, tá? Então vou apagar aqui para que não fique ruim de vocês analisarem ali. No primeiro balão do texto 6, as duas primeiras vírgulas foram empregadas para isolar o nome de um interlocutor. E tá certo. Veja, as primeiras vírgulas aqui, ó, no primeiro balão, é para isolar o nome desse interlocutor, João. E isso aqui tem um nome, né, pessoal? Isso é vocativo. O vocativo é sempre um termo entre vírgulas e representa a pessoa com quem nós falamos. Veja que aquele personagem que está tirando água do barco, ele está falando com aquele que está sentado, apenas de braço cruzado. Você ouviu, João? O barco irá afundar, faça alguma coisa, né? Então ele está usando as vírgulas para poder representar o nome do interlocutor com quem ele fala. Isso é verdadeiro,
Então nós temos falso, falso e verdadeiro. Continua a possibilidade de que o gabarito seja as letras A ou C, tá? Vamos definir agora a partir do último fragmento do texto. Aliás, do quarto fragmento, por enquanto. Ó, no primeiro balão do texto 6, as duas primeiras vírgulas foram empregadas para isolar o nome de um interlocutor. Tá certo, né? Aliás, eu acabei pulando um, né? Vamos voltar ao item anterior. Diz assim, ó, no texto 6, só vou olhar, pois o furo não foi feito por mim. A palavra pois estabelece um sentido explicativo? Tá certo. A palavra pois vai representar um valor explicativo, né? Pois, porque não foi feito por mim. Então, falso, falso, verdadeiro. Já vimos o outro balão também que é verdadeiro, tá? E por fim, diz que a exclamação presente no texto 6 indica uma súplica, né? Ó, a exclamação tá ali, ó, vamos afundar. Você ouviu, João? O barco irá afundar. Faça alguma coisa. Esse faça alguma coisa, denotando uma entoação diferente na hora da fala, é sim uma súplica, um pedido de ajuda. Portanto, letra C é a resposta. Falso, falso e 3 sequenciais de verdadeiros ali depois. Beleza? Questão 37 é uma questão também sobre coesão textual, mas mais especificamente uma questão sobre coesão sequencial. É aquela que nós fazemos o emprego de conectivos, tá? A fim de dar uma sequência natural ao texto. Então veja, aqui os empregos de não só, mas também vão representar qual valor. Vamos então ao texto primeiro. Diz assim, né? Ou a questão. Assinale a alternativa que melhor expresse o efeito de sentido presente nas palavras destacadas no trecho a seguir. A missão da ONG Love Beyond Walls, Amor Além dos Muros, em tradução livre, é não só, não apenas, mas também. Cuidado, pessoal, toda vez que você vir o mais, certifique-se de que ele não esteja acompanhado, por exemplo, de fragmentos como também, ainda, tá? Por quê? Porque o mais sozinho é aquele mais em que eu consigo trocar por porém, por contudo, por todavia. Claramente ele representa um valor de oposição. Ele vai ser conectado, ou vai ser um conectivo que nós usamos, a fim de estabelecer relação de oposição entre dois fragmentos, dois textos, duas palavras, tá? Agora, toda vez que o mais ele vier seguido de também, normalmente ele antecedido, né? Esse mais antecedido por expressão como não só, não apenas, é o que acontece ali. Não só restaurar a dignidade dos sem-tetos e dos pobres, mas também, esse mais também, juntamente com o não só, ele expressa uma ideia de quê? De adição. É como se eu dissesse que eu não apenas, ou que eu não só trabalho, mas também estudo. Veja, somando-se ao fato de que eu trabalho, eu também estudo. Então eu faço as duas coisas de maneira simultânea, ao mesmo tempo, tá? Então esse não só com o mais também, ele vai empregar um valor aditivo ao fragmento do texto, beleza? Pessoal, questão de número 38 vai dizer assim, ó, após a leitura atenta do texto 8, analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contém as assertivas corretas, tá? Então vamos lá. O primeiro item vai dizer assim, no primeiro quadrinho, no final da frase há um sinal de pontuação, que é utilizado quando se quer fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida. Normalmente, quando nós queremos fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida, nós usamos, né, na escrita um ponto de interrogação, tá? É o ponto que define que nós estamos diante de uma pergunta, a retirada de uma dúvida, por exemplo. Ele fala que isso acontece no primeiro quadrinho, no final da frase. Veja, por que você fez isso? Ó, ele quer tirar uma dúvida, ou ele está fazendo uma pergunta, e ele faz o uso do sinal de interrogação, tá? Então, o primeiro item está correto. Veja que todas as alternativas, inclusive, apontam que o item 1 está correto, tá? Então, não há dúvida de fato de que esse item está correto. No item 2 diz assim, ó, no segundo quadrinho deve ser empregada uma vírgula antes da palavra pois, já que a finalidade da palavra é explicar a causa da atitude dele ter raspado os espinhos. Vejamos, no segundo quadrinho diz assim, ó, raspei meus espinhos, pois não quero machucar ninguém. Essa é a razão, essa é a causa do fato dele ter raspado os espinhos dele, o fato dele não querer machucar ninguém. E sim, então ele introduzindo uma explicação, necessariamente deveria haver o emprego de uma vírgula. Então, o item 1 está correto, bem como o item 2 está correto também, tá? O item 3 diz que no segundo quadrinho a palavra pois pode ser substituída sem prejuízo de sentido por porquê. Sim, onde o pois couber, também caberá o porquê, porque tanto o pois quanto o porquê podem ser usados de maneira indiscriminada como conjunções adverbiais de causa ou conjunções coordenadas de explicação, beleza? Então, sim, onde houver o emprego do pois, pode ser substituído pelo porquê. Veja que eu tenho 3 itens corretos, 1, 2 e 3, tá? Eu já achei meu gabarito naturalmente. O gabarito vai ser a letra A.
E qual que é o erro, então, da questão 4, ou do item 4? Ele diz assim, ó, além disso, é impossível viver sem machucar alguém. No último quadrinho, não há necessidade do emprego de ponto final. Claro que há. É obrigatório o emprego desse ponto final aqui, ó, no último quadrinho. Por quê? Porque eu fecho uma frase afirmativa. Frases afirmativas, elas necessitam de ponto final, tal como frases interrogativas necessitam também de pontos de interrogação. Beleza? Gabarito, portanto, letra a nossa resposta. A questão 39, ela faz referência ao texto de número 9, tá? E diz assim, ó, assinale a frase que exprime a ideia central do texto 9. Vejamos então o texto novamente. Então, você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho, só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir, tá? Então veja que é legal aí esse quadrinho, né? Assinale a frase que exprime a ideia central do texto 9. A letra A diz assim, ó, quem tudo quer, nada tem. Não, né, pessoal? Veja que o menininho ele tenta convencer, né, provavelmente o pai ali, né, um adulto, que ele não está sozinho, que as pessoas que querem a mesma coisa que ele só estão espalhadas, mas que eles já começaram a se unir já. A letra B diz que juntos somos mais fortes. Está aqui. Esse é o gabarito, essa é a tônica do que está sendo dito no texto 9. Estamos juntos, porém cada um num lugar, né, e que juntos somos mais fortes. Já começamos a nos reunir, já criamos essa força, tá? Por estarmos juntos, beleza? A letra C diz que temos atitudes egoístas para esconder os nossos defeitos, nada a ver. E a letra D diz que é preciso amar as plantas como se não houvesse amanhã. Essa é uma paráfrase, inclusive, né, de uma música da Legião Urbana que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, como se hoje fosse o último dia que vivêssemos, ou que as víssemos, como se víssemos as pessoas. E a letra E diz que as pessoas mudam o mundo sozinhas. Não, tá? As pessoas não mudam o mundo sozinhas, as pessoas precisam uma das outras para que possam, de fato, gerar uma mudança significativa no mundo. B de bola é a resposta. Questão de número 40, tá? A questão derradeira aí do nosso simulado de número 4, o quarto simulado. A questão 40 vai dizer assim, ó, no trecho, porque aprendemos a trabalhar juntos para a construção de uma vida melhor, a palavra para é uma preposição, tá? E ela vai expressar uma ideia de quê? A letra A que é uma ideia de contradição, de contraste. A autora não faz parte desse mundo e o deseja cada dia melhor, tá? Não, ele vai dizer assim, ó, porque aprendemos a trabalhar juntos para a construção de uma vida melhor. A autora não faz parte desse mundo? Então de que mundo a autora faz parte, né? A letra B diz assim, ó, de movimento, continuidade, pois ela e os netos se mudaram para outro mundo. Já a letra C vai dizer que de objetivo, de finalidade. E sim, pessoal, tá? Um dos principais conectivos que nós empregamos a fim de expressar finalidade é a preposição para. Então, quando fala que aprendemos a trabalhar juntos para a construção de uma vida melhor, vê se não dá claramente para trocar por aprendemos a trabalhar juntos a fim de construir uma vida melhor. O a fim de mostra até mais evidentemente, né, que é uma conjunção aí, ou que é uma locução conjuntiva com valor de finalidade, e que também pode ser trocada por para, claro, com as adaptações, mas esse para aí representa um valor final, ou seja, representa a finalidade, tá? A construção de uma vida melhor é a finalidade do porquê devemos aprender a trabalhar juntos, beleza? Portanto, o gabarito aí, letra C, beleza? Então, como é que você foi no simulado? Espero que você tenha ido bem, desejo sucesso na sua preparação, conte comigo, tá? E até o Colégio Militar. Grande abraço a todos, até mais.